Bom, meu nome é César, eu sou escritor. Na verdade, a minha vida, obviamente, não se resume a ser escritor. Eu, para chegar onde eu estou, passei por muitas coisas boas, coisas ruins. Eu nasci no Rio de Janeiro, isso foi na década de 60. Vivi toda a história dos anos 60, anos 70. E durante esse período eu fui viajando muito com meu pai era militar, e fui vendo coisas diferentes, e sempre me tornei muito observador, as coisas me faziam pensar. E algumas coisas me davam vontade de fazer algo para reverter a situação, para melhorar a situação, ou fazer algo para demonstrar entusiasmo pelo que eu estava vendo. E comecei a escrever. Então, da minha observação, eu comecei a escrever. Fiz um curso de engenharia, fiz um mestrado em informática, viajei por vários países na Europa, nos Estados Unidos, aqui na Sul-América. E apesar da minha formação de ciências exatas, eu sou um cara humanista. E a forma como eu tenho de desenvolver essa criatividade, esse humanismo é escrevendo. Por isso hoje eu não sou um escritor. Eu sempre gostei de escrever coisas pequenas, curtas, conclusões, pequenos artigos que nunca chegaram a ser publicados. Então era um diletantismo mesmo. Mas assim, a primeira vez em que eu escrevi um livro foi porque eu estava viajando, estava na Europa, estava na casa de uma amiga. Essa amiga foi uma boa anfitriã, me levava para ver os pontos turísticos da Europa de dia e de noite. Numa determinada noite, eu peguei o metrô para ir para a casa dela. Aí nesse metrô eu vi umas crianças brincando, eram umas crianças provavelmente iranianas, mas elas estavam vestindo a burca. E isso me chamou muita atenção, porque eu nunca vi criança brincando com a burca. A gente sempre tem uma ideia mais sisuda de quem usa burca, E elas eram crianças perfeitamente normais, como as do Ocidente. E aquilo ficou na minha cabeça. Quando nós chegamos do passado, quando nós chegamos do passeio, eu queria escrever alguma coisa. E eu não conseguia escrever, aí só a imagem do deserto estava vindo, e isso eram 2, 3, 4 horas da manhã. Aí quando eu cheguei assim, na hora de dormir, eu tinha assim um livro já alinhavado, um roteiro de um livro com 25 capítulos já. Aí daí surgiu o Ventos do Deserto. Eu resolvi escrevê-lo. Depois que eu escrevi, eu fiquei tão satisfeito com o resultado que eu comecei a escrever outros livros. Bom, cada livro é uma história, E cada livro tem suas mensagens. Ventos do Deserto, por exemplo, é um livro espiritual. É um livro em que eu ensino a pessoa a se desenvolver espiritualmente. Mas também é um livro de força, de ânimo, de motivação. Começa com a história de uma garota que surgiu e está na pior situação possível da vida. Então, ela veio da morte e da agressão. E o livro vai evoluindo, ela vai subindo, degrau por degrau, uma escada que vai levar ela à exaltação. Então, é um livro em que ensina a pessoa a vencer todos os seus contratempos. Ela mostra que, por mais fundo que seja o poço em que você está, você pode sair dele. Então, essa é a mensagem mais forte de Ventos do Deserto. Mas mostra como você se desenvolve, mostra o aspecto das pessoas ruins, mostra o amor de uma forma pura, mostra a amizade e dá diversas mensagens com isso, não apenas essa de superação, mas muitas mensagens espirituais. Vale a pena ler.
A Conspiração do Tempo, ela é um livro completamente diferente do Ventos do Deserto. Tem um estilo diferente, tem ritmos diferentes, foi pensada com outras premissas. O Ventos do Deserto é uma história em que uma pessoa inventa uma máquina do tempo para voltar ao passado e mudar o passado. O que está acontecendo? A humanidade, o futuro da humanidade é brilhante. Né? Tem toda a tecnologia, tem toda a felicidade, não tem fome, não tem sede, não tem nenhuma doença, nenhuma mazela, não há necessidade de trabalhar para viver, as pessoas têm um super conforto, todos os desejos materiais estão atendidos. O que está faltando? Segundo algumas pessoas, alguns personagens, está faltando ecologia, está faltando planta, porque a gente ocupou inteiramente a Terra, né? A população da Terra se estabilizou, ou seja, não estava mais havendo nascimentos, porque também não havia mortes. E as pessoas estavam incomodadas, algumas pessoas estavam incomodadas com a falta de natureza. Então o que elas queriam? Queriam fazer retornar o planeta para níveis de natureza de 1800, século XIX. Para isso teria que destruir uma boa parcela da humanidade. E a pessoa inventou a máquina do tempo e o plano dela era matar a pessoa que foi responsável pela unificação do planeta em 2033 e criar e fazer com que acontecesse uma guerra que mataria uma grande parcela da população. Aí, nesse instante, a humanidade caminharia para uma estabilidade ecológica equivalente a 1800. Só que seriam mortas milhares, milhões, bilhões de pessoas. E o livro gira em torno desse plano e das pessoas que estão combatendo esse plano. Só que existe, além desse grupo que é secreto, um outro grupo, mais secreto ainda, que está manipulando essas pessoas a voltar no passado. As questões de tecnologia, as mudanças de cabeça, mudança de costumes, a cultura muda muito. Então é um livro bem interessante. E mais interessante ainda é que ele foi um livro escrito para os leitores de hoje. Que ele é um livro, por exemplo, os livros tradicionais, eles têm descrições, grandes, escrevem muito. Você pega um livro de 1800, ele para descrever um entalhe de uma cadeira leva 3 páginas. Esse aqui não descreve nada. Por quê? Porque parte do princípio que os leitores são modernos, têm televisão, já viram tudo que existe, que não existe. Se eu disser, por exemplo, o planeta Marte, as pessoas têm ideia do que é o planeta Marte. Se eu disser deserto, as pessoas sabem o que é deserto. Então eu não preciso descrever nada. Então nesse livro eu me foquei em ação. Ele é um livro muito dialogado, muito rápido, intenso. São várias histórias ao mesmo tempo que vão se fechando no final do livro. É um livro alucinante. Pode conferir no site. Tem vários projetos, tem um monte de livros que não saíram. Eu tenho 2 livros que estão assim, praticamente prontos. Que é o Pele Rasgada, que é um romance, dessa vez no contemporâneo, não é nem do passado nem do futuro. Né? Tem o Tremor, que é a história de 2 pessoas que ficam soterradas no terremoto. Eu tenho um livro técnico sobre orçamento. Eu tenho um livro chamado Diário de Adão, que conta a vida como ela era dentro sob a perspectiva de Adão. Então tem eu tenho um monte de livros que eu não consigo escrever por falta de tempo, ou mesmo de inspiração, mas são livros muito bons, porque só as ideias deles, elas já são diferentes. E virar um grande escritor, quero. Mas não pelo dinheiro, tá? Por mais que ele seja bom e tal, mas é porque eu tenho muitas mensagens para dar. Eu acho que escrever é uma maneira de ajudar a humanidade, porque sempre tem uma mensagem, uma espiritualidade, tem um pouco das minhas crenças em cada livro. Acho que no final da minha vida, a minha biblioteca vai dizer o que eu acredito. E é isso que eu quero deixar para o mundo. Quero deixar a minha filosofia de vida e através dos livros. E os livros
nos livros eu posso ser contraditório, eu posso envolver a pessoa com um sentimento mais do que num convencimento. Então é isso que eu quero. cesarassis.wix.com/livros do César. Consegue sim, já são umas amostras 45 páginas, 50 páginas, mas atenção, se você baixar uma amostra, você vai ter que comprar o livro, porque o livro é muito bom e você não vai conseguir ficar sem ler o resto.